Olá, olha só, hoje estou aqui diretamente do estúdio da IBTran para um bate-papo muito legal com o coach Darcio Correia Júnior. O Darcio, ele tem um método muito legal que tem ajudado muitas pessoas no Brasil inteiro, o método Chave. E eu não poderia deixar de trazer ele aqui para um bate-papo muito legal. Seja bem-vindo, Darcio, espero que você goste e tenho certeza que você vai contribuir muito para todos nós. O nosso tema, Darcio, a gente está conversando sobre medo. Você tem atendido várias pessoas que têm medo, insegurança, enfim. O medo, Darcio, é bom ou ruim? Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, né, e que a gente possa realmente contribuir para o teu público e com esse tema tão relevante, né. Com relação à questão do medo, né, eu acredito que muitas pessoas já devem ter ouvido falar assim, enfrente esse medo, você precisa enfrentar. Coragem, né? Então dá a entender que o inverso, o oposto de medo é coragem, quando na realidade o oposto de medo não é coragem. Então, mas antes, o que vem a ser o medo, né? O que conceitualmente é um medo? O medo é uma expectativa ruim de algo que pode acontecer, e muitas vezes isso nem acontece. Até existem algumas estatísticas nesse sentido que 70% das nossas preocupações, elas não acontecem. Mas o medo, ele leva essa questão de uma expectativa negativa. Bom, então, o inverso de uma expectativa negativa seria uma expectativa positiva. E o que tem a ver expectativa positiva com coragem? Então, na realidade, uma expectativa positiva é uma esperança. Então, o inverso de medo é a esperança. Qual é a expectativa que você tem com relação ao que vai acontecer? E é dentro desse contexto que a gente pode trabalhar no verso e o reverso, né? E o que vem então a ser uma expectativa, como que você pode exercitar a sua expectativa positiva? Ou seja, a esperança. Como é que você faz isso? Então não é na hora que o medo se aloja, porque o medo, na realidade, é uma defesa, é uma segurança que nós temos para a nossa sobrevivência. Então esse é o medo bom, né? Digamos assim, esse é o medo bom. Aquele que te protege de fazer algo ruim. Estabelece limites. Estabelece limites. Legal. Exatamente. Então, aquilo que estabelece limites, então o medo te estabelece limites. O que você precisa, então? Expandir os limites. Então, você não precisa eliminar o limite. O problema não é o limite. O problema é a questão de você expandir o seu limite. E o limite se expande passo a passo. Você não derruba o limite, você expande o limite. E esse é um conceito onde as pessoas querem, eu quero eliminar o medo. Não há um aspecto positivo na eliminação do medo. Há um aspecto positivo em você vencer o medo. Trabalhar o medo. Não ignorar. Não ignorar. Ou seja, digamos assim, Darcio, então é mais ou menos assim, a pessoa, poxa, errei, e muitas vezes não consegue lidar com o erro, porque não quer assumir, aceitar que errou. Então, nesse caso é mais fácil, poxa, eu erro, e eu preciso lidar com isso, eu preciso melhorar. E você falou uma questão de esperança também, né? O aspecto da esperança colocado aqui é a esperança da expectativa positiva. Né? Então, qual é a expectativa que você tem com relação à atuação? Né? Então, como que você trabalha essa questão da expectativa? Então, tem pessoas que dizem o seguinte, eu prefiro não ter expectativas do que me frustrar. Porque tem medo da frustração. Tem medo da frustração. Na verdade, não é nem medo, não vai saber lidar. Porque quando a gente sabe lidar, a gente não tem muito medo, né? E aí vem uma outra frase, tudo que vier é lucro. Eu não estabeleço uma expectativa, porque tudo que vier é lucro. Isso não é verdade, não é tudo que vier é lucro. O lucro ele acontece depois da expansão do limite. O que é um lucro? Uma empresa tem um ponto de equilíbrio. O que é o lucro? É o que excede aquele ponto de equilíbrio. Um produto tem um custo. O que é o lucro? É o que excede o custo. E na tua vida, o que é o teu lucro? Aquilo que excede a tua meta e o teu objetivo. Então, você não ter expectativa é ruim.
Então, essa ideia de que é melhor não ter expectativa, de que tudo que vier é lucro, inclusive essa frase é uma frase que entra dentro de um conceito que te limita, que não te direciona, vamos colocar dessa forma. Né? Importante, assim, dentro dessa estrutura que a gente já começou a entender, né, a questão dos limites, a questão da expectativa, que você precisa ter sempre uma expectativa. Você levantou de manhã, você tem que ter uma expectativa para esse dia. Você está no teu trabalho, você precisa ter uma expectativa com o seu trabalho. Por quê? Por que se você precisa de uma expectativa? Porque como que você pode chegar no final do dia e dizer assim, esse dia foi bom? Você não criou nada. Como é que eu vou saber? É baseado no quê? Olha só. O dia foi bom, foi legal. Foi legal em relação ao quê? Alguém disse para você que foi legal? Você precisa que alguém diga para você que é legal? Ou você estabelece os seus objetivos? Dentro desse ponto ainda tem a parte prática. A parte prática para você trabalhar esse aspecto da expectativa positiva está relacionado a um assunto que tem muitas pesquisas já nesse tema, há bastante abordagem nesse assunto, mas eu vejo que existe algumas confusões. A gente ouve muito a questão dos exercícios ligados à gratidão. Você tem que ser uma pessoa agradecida, você tem que fazer uma lista de agradecimentos, você tem que chegar de manhã ou no final do dia e agradecer, ou de manhã agradecer do dia anterior, ou à noite com relação ao dia que está. Mas só fazer a lista não resolve. Olha, Darcio, eu já fiz bastante isso aí. Uhum. Tenho que confessar que eu já segui essas listas aí. Uhum. Então precisa ter um passo além disso daí. Você precisa ter atitude de gratidão. Você está grato? Sim. Então agora eu tenho que ter uma atitude de gratidão. A atitude de gratidão vai te ajudar na expectativa positiva e, consequentemente, ela vai neutralizando a expectativa negativa. A expectativa negativa não é uma coisa que você pode eliminar. É como a luz e as trevas. Você acende a luz, as trevas vão embora. É assim, não tem assim, eu vou acabar com as trevas. Ou dizer, não existe as trevas. Não existe as trevas, então você precisa substituir. É como se fosse uma caixa d'água, que ela está suja, e você então vai eliminar de que forma? Colocando água limpa, água limpa, água limpa, água limpa, até que ela fique limpa. Que legal. O que a gente poderia trazer na prática para que eles realmente trabalhe isso? Então, lista de gratidão ou como que é? Atitudes de gratidão. Porque você tem algo que você tem a agradecer. Você está grato. Você é agradecido a uma pessoa que fez um determinado gesto. Você é agradecido a alguma coisa que aconteceu. Tá, e agora que você está agradecido, você precisa agir. O teu corpo precisa estar sintonizado. A tua ação precisa estar sintonizada. Senão fica apenas uma teoria. E não é a quantidade, tem pessoas que acreditam que é a quantidade de coisas que você vai agradecer, que é o que vai determinar. Na realidade, não. É a quantidade de atitudes de gratidão que você tem. Porque se você não agir, porque nós trabalhamos com a verdade, o nosso corpo precisa ser coerente entre aquilo que nós pensamos e da forma como nós agimos. Você pode mentir para uma pessoa, mas você não deve mentir para você mesmo. Porque você pode até perder a moral com uma pessoa, mas você não deve perder a moral com você mesmo. Você imagina que você perdeu a moral com você mesmo. Você olha no espelho, você está nervoso, você olha no espelho e diz assim, está tudo bem. Só que você não acredita mais em você. Você já perdeu a moral com você mesmo. Então você precisa ser coerente, então precisa ter essa coerência. Você está agradecido? Então você tem que agir como uma pessoa agradecida. Muito bacana. Então, é isso aí. Mais alguma coisa? Eu acho que caberia a gente já dar mais uma dica. Dentro da questão do medo, nós estamos falando de um medo que não é uma fobia. Pode ter alguns medos. É importante enfatizar isso, porque é algo patológico. Né? Pode ser uma questão patológica ou psicológica, né? Mais aprofundada. Então, mas dentro desse contexto, ainda você falou em dicas práticas, tem mais uma dica que é para a gente
fazer o fechamento nessa questão. Um dos principais medos que pode estar inserido com relação ao medo de dirigir é o medo do descontrole. Você não ter controle sobre o veículo, não ter controle sobre o trânsito, não ter controle sobre o outro motorista e essa ausência de controle te gera uma insegurança. Então a dica é o seguinte, você limita algo que você tenha controle. É o que a gente chama círculo de controle. Então você estabelece alguma coisa que você controle. Você controla o quê? Você controla a troca de marcha? Então é isso que você controla. Esquece o resto, controle isso. Aí você pode expandir o seu controle com relação aos controles do pedais, enfim. E você vai expandindo os seus controles e não pense no controle total. Ninguém pensa, quando vai casar, pelo menos eu acredito, né, que a noiva, ela não pensa quantos pratos ela vai ter que lavar durante a vida toda no casamento. Ela não pensa quantas máquinas de lavar ela vai ter que... Ela não pensa. Porque se ela pensar... É perigoso não casar. É perigoso não casar. Então ela vai pensar na questão do casamento, depois na lua de mel, depois e assim sucessivamente. Cada fase é a sua fase. Então isso chama-se círculos de controle. Restrinja o máximo possível o teu círculo de controle. Obrigado, Darcy. A gente volta daqui a pouquinho e eu vou falar sobre o teu livro no próximo lá, viu? Do teu método-chave, bem interessante. Então, até mais.